Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Hoje com vocês, raridades do conto gótico. O Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada. Um conto gótico de Sarah Wilkinson. Antes de iniciarmos a leitura deste conto, solicitamos a todos vocês que inscreva-se no canal, compartilhe, curta e comente o que achou deste sombrio conto. Raridades do conto gótico. O Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada. 1811. Sob a antiga monarquia da França, o arcebispo de Rouen, que era também primaz da Normandia, tinha o privilégio de uma vez por ano, no dia dos Santos Inocentes, perdoar um criminoso condenado, por mais torpes que fossem seus crimes, desde que o culpado fizesse um voto solene de corrigir sua vida pregressa e trilhar o caminho da santidade e da virtude. Ele em seguida era conduzido em procissão pelas principais ruas da cidade, acompanhado por diversas ordens religiosas, até a Capela dos Inocentes, onde era posto em liberdade com uma admoestação adequada do reverendo prelado. Este privilégio excepcional surgiu de uma antiga lenda, segundo o qual Romão, arcebispo de Rouen, derrotou um dragão que ameaçava destruir o país, sem qualquer ajuda a não ser a de dois malfeitores que estavam sentenciados à morte, os quais obviamente foram perdoados, e, em comemoração a este acontecimento, uma estátua foi erguida na Capela dos Inocentes, representando São Romão matando o dragão, e o poder do ato de misericórdia acima mencionado foi concedido ao arcebispo de Rouen e seus sucessores. Antecipando o dia dos Santos Inocentes, os criminosos que desejavam receber o benefício desse costume faziam uma petição ao arcebispo e, conforme era requerido, enviavam uma declaração completa de seu crime e do excesso de paixão ou da intensidade da tentação que os levaram a perpetrar o ato pelo qual as leis de seu país, de maneira justa, os condenaram a sofrer uma morte infame. Porém, entre os normandos assim circunstanciados, haviam muitos que preferiam os tormentos excruciantes da tortura à exposição pública, que acompanhava o perdão assim oferecido, de serem conduzidos pelas ruas de Rouen. No ano de 1443, um caso notável ocorreu, conforme apresentado, entre outros, ao santo primaz, e a uma tradição preservada com precisão. Devemos agradecer o seguinte relato. Lewis Chabot, conde de Valver, era um jovem nobre, alegre e extravagante. Ele amava o belo sexo, mas não da maneira que as mulheres merecem ser amadas, pois ele as considerava meramente como seres adoráveis, criados para nenhum outro propósito a não ser aliviar as carências dos homens, atendê-los e lhes prestar seus prazeres sensuais. Resumindo, sua opinião neste ponto beirava aquelas professadas pelos seguidores do credo de Maomé, a de que as mulheres não têm alma. Em consequência disso, ele se tornou um corruptor impiedoso, e muitas moças, de olhos lacrimejantes e coração dolorido, relembraram com angústia a hora fatal em que se renderam aos seus pérfidos votos de amor inabalável. Louis continuou sua trajetória sem controle até completar 25 anos de idade, quando o destino decretou uma série de alteração em seus romances, provando que a devassidão raramente permanece impune, mesmo neste mundo.
Certa manhã, o conde ia visitar um amigo íntimo que morava a certa distância, quando ele estava atravessando o Marché aux Vaux, ou Mercado de Vitela, um lugar notabilizado na história como um local onde a heróica Joana d'Arc, donzela de Orleans, sofreu as torturas de uma morte ardente. Duas mulheres vestidas de maneira respeitável passaram por ele, com seus olhos cobertos por véus espessos. "Apresse o passo, Emília", disse uma delas, num tom que revelara alguma aflição. "Senão chegaremos tarde demais para ver toda a cerimônia do convento de Santa Clara." "Pobre Julieta", respondeu a outra senhora, "meu coração sangra por ti, condenada a um convento sem seu consentimento íntimo, e com um coração devotado a um mundo que sua pessoa parecia destinada a adornar." As senhoras continuaram sua conversa sobre este assunto. O conde sentiu um interesse incomum subitamente tomar conta de sua mente pela desafortunada Julieta. A visita ao amigo logo foi esquecida, e ele entrou no convento de Santa Clara ao mesmo tempo que aquelas mulheres a quem ele desconhecia. Naquela ocasião, as galerias da espaçosa capela haviam sido abertas a visitantes. A aglomeração de pessoas era enorme, mas o conde, por meio de um suborno devidamente direcionado, pois mesmo aqueles que renunciaram ao mundo e suas vaidades não são imunes ao dinheiro, conseguiu um assento na parte da frente. O espetáculo foi verdadeiramente magnífico. Todas as relíquias foram exibidas, com os pomposos donativos e a alardeada riqueza do convento. As estátuas da Virgem Maria e da padroeira de Santa Clara literalmente brilhavam com suas joias. O altar era igualmente esplêndido e o pavimento estava coberto com uma rica tapeçaria, obra da digna Irmandade. A uma curta distância do altar, num assento elevado coberto por um dossel púrpura, estava sentada a prioresa. Seu rosto severo exibindo mais traços fortes de tirania e orgulho ostensivo do que benevolência ou humildade. O destino de Julieta, ao ser desta maneira condenada à reclusão, por mais angustiante que fosse aos próprios sentimentos dela, e provocando pena dos outros, não era de forma alguma incomum entre a nobreza normanda. Quando as famílias tinham mais filhos do que poderiam convenientemente partilhar, adequados à sua alta posição, eles exaltavam os mais velhos, forçando os demais a abraçar uma vida religiosa, preferindo isso ao risco de os filhos entrarem em atividades comerciais para melhorar suas fortunas, ou as moças degradarem o sangue nobre de seus antepassados, casando-se com plebeus. Porém, Julieta, a filha mais nova do Marquês Le Roche, era a mais adorável de todas as criaturas belas. Nenhum olhar poderia contemplá-la sem admiração, e sua aparência nobre exigia respeito. Era visível a relutância com que ela entrou na cerimônia, mas quando chegou à parte final, em que o bispo colocava o anel em seu dedo e seus lábios deveriam selar o voto irrevogável, a formosa excitou. Porém, quando seus olhos suplicantes depararam com o olhar severo de seu pai, ela obedeceu. Mas tão logo foi cumprida a obrigação, Julieta soltou um débil gemido e caiu inconsciente nos degraus do altar. O hino final foi apressado, e a nova freira, que aos poucos se recuperava do desmaio, foi conduzida para a parte inferior do convento, seguindo pela prioresa e pelas freiras. A primeira fazendo, com um semblante que denotava fúria pelo incidente, um leve pedido de desculpas à congregação pela interrupção. A indignação dos espectadores elevou-se a tal ponto que eles se esqueceram do decoro devido ao local sagrado em que se encontravam. Murmuravam em voz alta, e alguns da classe mais baixa explodiram em ofensas contra o marquês e seu filho, os quais se retiraram para sua carruagem,
seguido por uma torrente de insultos e alguns epítetos não imerecidos. O conde de Balver voltou ao seu hotel totalmente absorto em seus pensamentos pela imagem da adorável Julieta. Ele teria dado meramente a sua fortuna caso tivesse visto a encantadora garota antes que a situação na qual ela agora se encontrava colocasse uma barreira entre eles. Ele se vangloriava de que poderia ter feito uma oferta ao marquês que o teria induzido a alterar o destino de sua filha. Porém, nem se permitiu supor que Julieta talvez lamentasse essa mudança. O conde costumava ridicularizar os laços matrimoniais. No entanto, sabia que era indispensável para ele assumir tal compromisso e dar um herdeiro às honras e títulos de sua família. Julieta era a única mulher de todas que ele já havia visto a quem ele consentiria de boa vontade tomar por esposa, e ela estava fora de seu alcance. O pensamento o perturbava e ele amaldiçoou impiamente os muros que a enclausuravam. Ele se entregou à devassidão, bebida, jogatina, recorrendo a todos os locais de entretenimento, na esperança de afastar a bela freira de seus pensamentos. Mas ela estava muito firmemente enraizada ali. E tendo experimentado um conflito ao longo de 6 semanas, ele reconheceu mentalmente a verdade fatal. E algum demônio das trevas o inspirou com o horrível objetivo de se apossar da adorável Julieta. Ele subornou o jardineiro auxiliar do convento para entregar à freira uma carta, na qual ele expressava ardentemente sua paixão e solicitava sua permissão, garantindo-lhe que, caso fosse abençoado com seu consentimento, usaria de todos os meios para tentar conseguir sua liberdade, e partiria com ela para além do alcance da perseguição até que pudesse mobilizar o Papa a seu favor e obter uma dispensa. O homem foi fiel ao que lhe foi confiado e trouxe de volta uma resposta. Julieta proibiu veementemente o conde de tomar tal iniciativa, assegurando-lhe que ela jamais iria consentir com tal impiedade, tampouco perjuraria sua alma por ele. A sorte estava lançada e ela iria se empenhar em cumprir, com alegre resignação e divertimentos inocentes que não fossem proibidos pelas regras do convento, para fazer seus dias passarem o mais agradavelmente possível e agir de acordo com seu dever. Nenhuma apostasia da parte dela deveria desgraçar Santa Clara ou sua própria família. Essa resposta não teve o efeito pretendido pela bondosa freira. O libertino a amaldiçoou por tê-la recusado, e o desejo de vingança por esse desprezo se misturou à sua paixão, e ele fez um juramento nefando de prosseguir com seus desígnios contra ela. Ele se aproximou de Alex, o jardineiro auxiliar, inteiramente por interesse próprio. Esse homem, com seu comportamento de caráter venerável e humildade nas palavras, havia conquistado a benevolência da prioresa, que frequentemente o empregava em serviços que não faziam parte de suas obrigações, e o recompensava de acordo. Nos aposentos peculiarmente apropriados à Madre Superiora, encontrava-se uma grande quantidade de plantas curiosas, a maioria delas exóticas. Ela gostava muito de flores e do estudo da botânica, e muitos dos nobres que tinham relações com o convento e sabiam dessa inclinação por parte dela, presenteavam a prioresa com algumas das mais seletas criações dessa natureza que poderiam ser obtidas. Alex tinha permissão para regar e cuidar destas plantas, em vez do jardineiro-chefe, o qual, por ser muito jovem, não era admitido no local, embora, na verdade, caso fosse possível enxergar seus corações, ele fosse o mais honesto dos dois, e teria desprezo em trair sua confiança. Mas basta desta digressão.
Alex tinha, portanto, entrada diária no convento, uma situação que convinha aos esquemas do conde de Valvert. Ele repetiu sua importunação e seu assistente entregou outra carta para Julieta, enquanto ela caminhava por uma parte solitária do jardim. Ela se dignou no dia seguinte a enviar uma resposta, que era bastante severa. Ela ameaçou, caso ele novamente se atrevesse a interromper seu retiro, entregar à prioresa a carta, denunciando tanto ele quanto Alex as consequências de suas tentativas condenáveis. Mulher atrevida, fria e insensível, exclamou o enfurecido conde. Pelos céus, eu não desistirei. Mas como posso tê-la em meu poder sem colocar em risco nossa segurança mútua? Eu preferiria que a querida garota, por pior que ela me trate, estivesse nas presas de uma tigresa faminta, do que exposta à fúria de sua arrogante superiora, com seu semblante de bruxa. Durante vários dias e noites ele ficou remoendo sobre como deveria proceder, mas ainda não havia traçado nenhum plano definitivo quando, certa manhã, Alex lhe trouxe informações, as quais tinha ouvido de uma irmã leiga enquanto estava cortando lenha na cozinha, de que a irmã Julieta estava muito doente e com grande desânimo, e haviam sido encomendados remédios para ela tomar 4 vezes ao dia. Ele recompensou Alexis por seu esforço e pediu-lhe que viesse na mesma hora na manhã seguinte. O desânimo e a indisposição de Julieta lisonjearam o conde. Ela me ama, pensou ele, mas seus sentimentos elevados e fanatismo não permitirão que ela admita isto. No entanto, quando eu a tiver em meus braços e ela vir que não há dificuldade ou perigo senão o que aceitarei arriscar por causa dela, ela abandonará essa conduta frígida e gentilmente cederá os meus argumentos cativantes. O conde teve a vilania de obter um preparado químico de ervas potentes, das quais 20 gotas tomadas com qualquer líquido causariam sono de aparência mortal por 48 horas. O pulso pareceria não mais bater, tão lento seria seu movimento, e o corpo todo ficaria com um tom e a aparência de um cadáver. Ele entregou o preparado a Alex num pequeno frasco com instruções para vigiar quando Julieta estivesse ausente de seu quarto e despejá-lo em seu remédio. O homem excitou: saiba, meu senhor conde, que, embora eu seja admitido em várias partes do convento, eu seria morto se entrasse num aposento proibido, entre os quais estão os quartos da Irmandade. Supere essa dificuldade, disse de Valvert. Fique atento com os olhos de lince por esse momento, e aqui está a sua recompensa. Faremos uma pausa agora na leitura deste conto para solicitar a todos vocês que inscrevam-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e suas amigas as raridades do conto gótico, o Convento de Santa Clara ou o Espectro da Freira Assassinada, um conto gótico de Sarah Wilkinson. Voltemos à leitura do conto. Alex prometeu obediência e partiu, como um vilão, sem fazer uma única pergunta sobre a natureza ou o efeito da droga que havia recebido, e a qual teve muito sucesso em administrar naquela mesma noite. Julieta se sentiu tão lânguida que pediu licença para se ausentar das orações de véspera, mas isso a Madre Superiora não permitiu. E, com um ar de reprovação, acusou-a de fingir sentir-se pior do que realmente estava para não cumprir os deveres devotos de sua condição. Julieta não respondeu, mas uma lágrima silenciosa marcou sua angústia, e ela seguiu lentamente até a capela com o resto da comunidade.
Somente 2 freiras permaneceram naquela parte do edifício, as quais não puderam deixar seus quartos devido à velhice. Alex, sempre vigilante, aproveitou a oportunidade e entrou no aposento de Julieta. Sobre a mesa havia uma xícara com um pouco de remédio. Ele despejou o conteúdo do frasco que o conde lhe dera e retornou cautelosamente para o jardim. Nem sequer essa ação foi acompanhada por qualquer olho humano, e o patife, tomado pela culpa naquele momento, esqueceu que havia um ser celestial para tomar conhecimento de seu crime. Quando voltava das orações de vésperas, Julieta desmaiou e foi conduzida ao seu quarto por algumas irmãs leigas, uma das quais permaneceu com ela, e quando ela deu sinais de recuperação para facilitar aquele acontecimento desejável, a irmã Marta administrou o gole fatal. Julieta se revigorou, mas logo caiu num sono profundo, e a bondosa Marta foi informar a Madre Superiora sobre o estado de sua paciente. Elas esperavam que esse sono fosse útil para a formosa enferma, e a prioresa, que sentiu alguns incomuns escrúpulos de consciência por ter tratado a jovem muito severamente, ou talvez temendo que ela pudesse reclamar com seu pai, que a visitava com frequência, de ter sido obrigada a ir à capela mesmo estando tão indisposta, ordenou que 2 irmãs leigas fizessem companhia a ela, e que o padre Pablos, que visitava o convento em caso de doença, fosse chamado na manhã seguinte, e que ela deveria ser tratada com todo o cuidado e ternura possíveis. Mas essas raríssimas marcas de sua benevolência chegaram tarde demais, e à meia-noite as irmãs leigas que acompanhavam Julieta alarmaram o convento com a notícia de sua morte. A prioresa e várias freiras correram assustadas para o aposento e constataram que o relato era verdadeiro. Então um mensageiro foi enviado para avisar o Marquês Leroux e sua família desse acontecimento súbito e infeliz. Atribuindo sua morte a um sofrimento violento, porém oculto, por ter sido forçada a tomar o véu, elas se culparam severamente pela parte que haviam desempenhado. Sentiram um remorso enorme de irem visitar o cadáver e delegaram esse dever a uma mulher respeitável que havia sido ama de leite de Lady Julieta, para que pudesse se convencer de que nenhum engano fora praticado, já que mais de um caso ocorrera recentemente em Rouen, em que uma freira havia planejado fugir e a Madre Superiora, para evitar ser culpada do fato e esconder a desgraça, relatou ter sido morta, cuja inverdade foi posteriormente descoberta. Quando Alex soube da morte de Julieta, sentiu sua consciência pesada e, chegando a um local remoto, rogou 1000 maldições sobre a cabeça do conde, como o vilão que o havia arrastado a cometer um assassinato. Porém, seu próximo encontro com de Vauvert, a quem se dirigiu sem perda de tempo, aliviou sua mente desse fardo, e ele se tornou novamente um instrumento complacente do conde, pronto para cometer qualquer ato maligno que ele o impusesse, desde que sua ganância por dinheiro fosse saciada. De acordo com as regras do convento, que eram rigorosamente aplicadas, o cadáver, depois de realizadas as ebulições exigidas, era vestido com o hábito de freira, com exceção do véu, a cabeça sendo atada com um lenço de cambraia, ricamente perfumado, e colocado num caixão coberto com um pano preto liso, sem qualquer ornamento. Dentro de 12 horas após o falecimento da freira, e exatamente na 24ª hora, quer caísse de dia ou de noite, o cadáver era enterrado nas criptas que ocupavam parte considerável do subterrâneo do antigo convento. Sua entrada anterior ficava a alguns degraus da capela, mas esses estavam desgastados pelo tempo, a ponto de ser inútil qualquer reparo, e eram muito inseguros. Então a falecida prioresa, de maneira mais rápida e menos dispendiosa, mandou fazer uma abertura no jardim, cujas portas, não havendo nada lá que tentassem
os saqueadores noturnos eram trancadas apenas por um ferrolho externo. O suposto cadáver foi seguido pela Madre Superiora, 12 freiras e 4 irmãs leigas, espalhando arruda e alecrim, e um monge do mosteiro cisterciense que veio para realizar os ritos funerários. Alex estava de vigia, e assim como pôde fazê-lo com segurança, entrou na cripta e removeu a tampa do caixão, que estava apenas ligeiramente parafusada, para dar ar à beldade inerte e impedir que ela realmente se tornasse aquilo que aparentava. À meia-noite, ele retornou com o conde, ambos rigorosamente disfarçados, e levando o caixão nos ombros, eles o carregaram para a mansão do conde, a mais de 2,5 km de distância dali. Eles eram frequentemente questionados pelos sentinelas, mas, ao responderem que era um cadáver de uma pobre mulher que tinha morrido de febre pútrida, a qual estavam levando para a igreja de St. Owen, aquela hora por temor de espalhar a infecção, eles eram autorizados a passar sem mais perguntas, e os soldados então o apressavam tanto quanto seus limites permitiam, com terror e repulsa. A residência do conde de Volver fora, outrora, um magnífico castelo, composto por 4 alas majestosas, formando um quadrado, mas seus antepassados mais recentes foram progressivamente deixando-o cair em decomposição. O pai do atual proprietário fez com que a ala frontal fosse totalmente reformada e modernizada tanto quanto possível, e assim formou uma bonita mansão. Parte de outra ala foi transformada em escritórios domésticos, e uma elegante capela gótica em sua extremidade foi revigorada e ornamentada. O restante da estupenda pilha foi deixada para se desfazer num estado de completo abandono. Poucas desses edifícios antigos estão sem suas tradições de atos terríveis. Os criados atuais poderiam relatar muitas lendas trágicas do que aconteceu séculos atrás no castelo, e foram efetivamente impedidos de entrar nas alas desertas por seus ideais e temores supersticiosos. O conde, portanto, não encontrou dificuldade em transportar seu adorável fardo para a ala norte sem ser visto, e colocar a inconsciente Julieta num dos quartos do andar superior, que havia sofrido menos por conta do abandono, e no qual, com a ajuda de Alex, ele havia providenciado roupas de cama, alguns elegantes vestidos femininos, em tão curto prazo, contribuir para deixar confortável o aposento. A pobre Julieta foi deitada na cama e assim foi deixada, pois o conde sabia que muitas horas teriam de passar antes que a droga perdesse o efeito, e a bela, em consequência disso, despertasse de sua profunda aparência de defunta. Alex dirigiu-se ao jardim do convento de madrugada e, entrando nas criptas, moveu os caixões de modo a esconder o furto sacrílego cometido, o que foi facilmente efetuado, sendo todos do mesmo tipo, e por vários membros da Irmandade terem expirado no último ano. Nenhuma decomposição da madeira era aparente. Quando a bela freira abriu seus olhos azuis, ela debilmente olhou ao redor com um ar que implicava a ausência de razão. De Volver administrou alguns fortificantes, mas seu cérebro estava em tal torpor que 3 dias e 3 noites inteiros se passaram antes que ela saudasse o completo retorno dos sentidos e fosse capaz de ouvir o relato do conde sobre os meios e riscos que haviam empregado para obter sua liberdade. Ele fez as mais ardentes declarações de amor e lealdade e manifestou sua determinação de dispor de todas as suas propriedades normandas e fugir com ela para alguma parte da Grã-Bretanha, onde seu casamento poderia ser solenizado e eles poderiam desfrutar de todos os elegantes confortos da vida, sem as amarguras por quaisquer apreensões de irreferência monásticas ou leis tirânicas. Julieta respondeu com veemência: "Você, conde de Volver, confessou seus sentimentos por mim
e me perseguiu. Serei igualmente franca. Jamais poderei ser sua noiva depois do juramento sagrado que fiz, por mais relutante que o tenha feito. A violação desses votos me assombraria com horror perpétuo. Ou então, eventualmente, me privaria de razão. Pois, como eu poderia esperar prosperar nos assuntos mundanos sob a maldição dos céus? Mas, se não fosse por isso, e eu pudesse desafiar os laços religiosos, ainda assim saiba que meu coração é de outro. Praticamente desde a infância eu amei e fui amada. O cavaleiro Bertrand de Tallien é dono dos meus mais calorosos afetos. Meu pai sabia de nosso apego e o desaprovava. Ele exerceu sua autoridade e eu sou sua vítima. Meu fiel amante propôs-me libertar de meus votos, mas fui inflexível. Portanto, é tolice você supor, mesmo por um momento, que aquilo que recusei ao meu querido e muito amado Bertrand, eu concederia a você. Não, eu preferia antes perder a existência. O conde ficou pasmo. Seus sentidos estavam espantados. Ele não sabia como responder. Julieta deu um suspiro profundo e retomou seu discurso. Seja generoso e honrado comigo, meu caro conde, e farei o mesmo com você. Escute, portanto, com complacência o que vou propor. Para mim, voltar ao convento de Santa Clara é impossível. Se não acreditarem em minha narrativa dos fatos, eu sofreria punições terríveis. E se, pelo contrário, acreditarem, a vingança cairia sobre você. E Deus sabe que não desejo isso. Você me colocou numa situação dolorosa, mas faça-me a justiça que eu peço, e você tem meu total perdão e segredo eterno. Coloque-me como uma parente sua em qualquer convento italiano. Há muitos nas proximidades do Vale de São Gotardo. A minha pessoa é muito pouca conhecida, pela vida muito retirada que levava antes de entrar no convento, e sob outro hábito, com o nome de Irmã Frances, não haverá o menor perigo de ser descoberta. Nunca! Nunca! Respondeu o conde e selou sua negativa com um juramento terrível. Você ama o cavaleiro? E daí? Você jamais poderá pertencer a ele. Então fuja comigo, torne-se minha noiva adorada. Amor e ternura ininterrupta da minha parte ganharão seus afetos. Você será feliz comigo e esquecerá o antigo objeto de seu amor. Filhos também podem nos ser concedidos para consolidar as núpcias. Pare! Interrompeu Julieta. Minha resolução é firme e não irei mudar. Seria cansativo repetir tudo o que se passou sobre esse trágico assunto por 3 longas semanas, durante as quais o conde encarregou seu cúmplice, Alexis, de obter todos os artigos que pudessem, no mínimo, melhorar a situação dela. Mas a delicadeza dela ficou muito abalada devido à reclusão em poder de um jovem nobre extravagante, que ainda persistia em seus esforços para conquistar o amor dela, e privada do benefício de uma criada. Foi terrível a conclusão dessa situação. Enfurecido com a firme resistência dela a todas suas propostas e com a insistente exigência de ser enviada a um convento italiano, a fúria abraçou seu cérebro. Ele não estava acostumado a tamanha obstinação, em que tinha que implorar por seu amor. O ciúme inflamou suas obsessões e ele decidiu fazer dela um sacrifício honroso de sua vingança. Ele não pensava mais nela como esposa, não via perspectiva de felicidade com ela naquele estado, mas confiava em seu espírito subjugado pela perda da sua virtude. Ela consentiria em retirar-se para uma reclusão íntima, porém elegante, e tornar-se sua amante até uma idade mais madura, e com sua aparência sendo alterada, ela poderia conviver num círculo maior, sob um nome falso, ou então sair do país. No prosseguimento desse plano cruel, Julieta logo descobriu que o conde era um libertino sem princípios e sua ruína se completou. Mesmo assim, ela rejeitou todas as ofertas e o desdém foi agora adicionado às suas recusas. Se alguma vez
ela se dignou a fazer a menor súplica ao seu assediador, foi com o velho apelo de uma reclusão religiosa, mas isso lhe foi categoricamente negado, e de Valvert alertou-a de que ela deveria consentir com o que ele propunha ou permanecer o resto de seus dias no sombrio aposento que agora formava sua morada. Julieta renovou sua proposta com um voto de silêncio quanto ao passado, embora ela tivesse sofrido a agressão mais grave que poderia ser causado a uma mulher indefesa, desde que ele atendesse seu pedido. Mas ele foi inflexível. Então estou perdida, exclamou a bela freira, perdida para sempre. E caindo de joelhos, ela ergueu suas mãos imaculadas para o céu e o invocou para testemunhar que ela jamais perdoaria de Valvert e que iria odiá-lo enquanto ainda tivesse vida, e, se possível, iria assombrá-lo depois de morta. Concluiu dizendo que usaria de todos os meios possíveis para obter sua liberdade e expor o culpado, conde, à vingança daquelas leis, tanto morais quanto eclesiásticas, que ele ousou violar. No entanto, o enrijecido Lewis não sentiu remorsos, e constantemente aquela miserável vítima de luxúria e crueldade foi compelida a sofrer a repetição de seu detestado abraço. Mais de uma vez seus gritos agudos alcançaram francamente a parte habitada do castelo, mas não lhe renderam qualquer benefício, pois essa circunstância, junto com raios de luz que eram parcialmente vistos através dos batentes das janelas góticas da ala norte, só serviu para aumentar os terrores supersticiosos dos criados e deixá-los mais do que nunca ansiosos para evitar aquela parte do edifício. E seu vil patrão muitas vezes se divertia com os relatos exagerados de que eles tinham visto ou ouvido, pois muitas de suas horríveis descrições não tinham fundamento, exceto de terem surgido do efeito do medo em seus cérebros fracos. Em suas visitas à infeliz freira, ele supostamente estava comparecendo a uma de suas festas habituais, pois deixava a mansão pela grande entrada e retornava pelo mesmo caminho, penetrando na ala norte por uma pequena porta que ficava parcialmente oculta por um dos contrafortes. Julieta suportou seu doloroso e degradante confinamento por mais de 3 meses. A tristeza arruinou sua silhueta e desbotou o brilho de seus olhos. E os repetidos desapontamentos que encontrou em suas tentativas de fuga inundaram seu semblante com mais profunda melancolia. Deixando de ser um objeto de amor para o conde, ela se tornou alvo de ódio e repulsa. E ele sinceramente desejou sua morte, pois sua aliança foi solicitada pelo Marquês de Loire para sua filha, uma das herdeiras mais ricas que a Normandia poderia se gabar de ter. Sua pessoa era atraente e suas maneiras eram gentis e encantadoras. Sua tez, que era morena, não combinava exatamente com o ideal do conde, mas no geral ela o agradava e ele suspirou pelas vantagens oferecidas da união proposta. Ele voltou para casa uma noite de um entretenimento na casa do conde de Loire, muito desanimado, lamentando suas atitudes anteriores e debatendo como deveria agir em relação a Julieta. Ele foi para a cama, mas o sono, embora fortemente cortejado, não iria liberar sua benigna influência sobre ele. Levantou-se da cama. Um pressentimento incômodo pairava sobre ele a respeito de Julieta. Então decidiu visitar aquela bela infeliz, para propor um novo plano que acabava de surgir em sua mente para retirá-la do castelo, e que ele se gabava pela capacidade inventiva de não colocar em perigo sua própria segurança e nem a dela. Como todos os criados estavam desfrutando de seu repouso, ou pelo menos haviam se retirado fazia horas para dormir, ele passou pelos quartos até a galeria principal da ala oeste, e para chegar à ala norte era necessário atravessar a capela gótica. Ele abriu a porta com uma sombra incomum
e recuou com sensação de extraordinário alarme e surpresa ao vislumbrar uma figura feminina se aproximando dele pelo corredor central. Alguns momentos se passaram antes que ele tivesse coragem de erguer os olhos mais uma vez para o objeto de seu terror, que ainda não o vira, embora estivesse agora apenas a alguns passos de distância. Era Julieta, que reassumira seus trajes de freira, em pleno ato de executar sua fuga, o que ela, sem dúvida, teria efetuado se não tivesse, desafortunadamente, sido interceptada pelo enfurecido conde. Ele pronunciou o nome dela num tom raivoso. Ela ouviu e gritou por ajuda, implorando ao céu e à terra que a salvassem. O conde suplicou por silêncio, mas ela não o atendeu. Suas exclamações o alarmaram além de qualquer expressão. Tão perto dos quartos, ela logo seria ouvida. Seu caráter e sua vida estavam em jogo. A qualquer momento ele esperava a chegada de algum intruso. Ele se empenhou para forçar Julieta a voltar para seu aposento, mas ela escapuliu dele e, correndo para o altar, agarrou-se ao sacrário e, desafiando-o a tocá-la, renovou seus gritos de súplica por resgate. Aí, adorável garota infeliz e ultrajada, certamente os céus franziram a testa em teu nascimento, e algum astro maligno se encarregou de teu destino. Teu violador foi profano demais para se intimidar com o refúgio no qual confiasse, e que teria subjugado um caráter menos ímpio. Ele tirou do peito um punhal curto que sempre levava escondido ali e o apontou ao coração de sua vítima, mas foi só depois de ele aplicar repetidos golpes que a pobre freira deu seu último suspiro, o que ela fez no próprio ato de proferir uma maldição terrível, porém merecida, na cabeça de seu brutal assassino. Tão logo o horrível ato foi realizado, o conde teria dado todos os seus bens para que ele fosse desfeito, mas era tarde demais, e sua consciência despertou por todas as enormidades de seu crime. Mas ele logo sufocou esse aviso inferior, representando o que havia feito com um ato forçado de autopreservação, e voltou seus pensamentos para livrar-se do cadáver. Mas nem com todas as suas forças ele conseguiu removê-lo. O peso, agora que a vida havia evadido, era demais para ele, e o fluxo sanguíneo corria em torrentes das feridas no pavimento de mármore. Ele se retirou da capela e trancou as portas. Ele correu para seu aposento e, tomando um soporífero, voltou mais uma vez para a cama e dormiu profundamente até tarde da noite. Durante o desjejum, ficou mortificado com a entrada do mordomo, acompanhado por Madame Diamande, uma senhora idosa e respeitável que tinha a superintendência dos empregados domésticos. Ambos lhe asseguraram que nem eles próprios, nem os seus criados subalternos, e em cujos nomes foram solicitados a fazer a declaração, poderiam permanecer no castelo, o qual certamente foi visitado por espíritos sobrenaturais, como todos podiam testemunhar, pois todos os indivíduos da casa tinham-nos ouvido. O conde optou por responder com aspereza: nem todos os indivíduos. Eu, pelo menos, estou isento, pois não ouvi. Mas por que essa decisão repentina de abandonarem suas obrigações? Há muito tempo ouço histórias inúteis de quartos fechados sendo assombrados. Enquanto eles confinavam suas visitas, disse o mordomo, as partes desertas do edifício era pouco percebido e raramente algo era visto ou ouvido. Mas ultimamente tem aumentado por lá. E na noite passada foram ouvidos ruídos na capela de uma natureza terrível e incomum. E agora eles chegaram muito perto de nós, replicou Madame Diamant. E estamos com medo de algum espectro horrível cruzar nossa vista. Psst, disse o conde, levantando-se de sua cadeira. Chega desse assunto enfadonho. Eu poderia aturar tais ideias de dois dos meus mais baixos criados,
com alguma paciência, mas de você, cuja educação e bom senso natural deve colocá-la acima de tais preconceitos vulgares e dar um exemplo adequado para os demais, é intolerável. Esta noite vou vigiar a capela sozinho, e se eu deparar com esse fantasma, dou permissão a todos vocês para deixarem o castelo no terceiro dia a contar de hoje. Podem ir, e transmitam minha decisão à criadagem, e com ela minhas ordens estritas de que cada um de vocês se recolha em seus respectivos aposentos às 11 da noite e não ouse deixá-los até às 8 da manhã seguinte. Não terei nenhuma interferência. O mérito ou demérito será todo meu. Eles pretendiam respeitosamente tentar persuadi-lo daquilo que consideravam imprudente, se não uma tentativa presunçosa, mas ele acenou com a mão em sinal para que se retirasse, e eles obedeceram com relutância. Era então a hora em que ele iria se encontrar com Alex. Ele tomou o pacote que ele trouxera e, dando-lhe um pouco de ouro, ordenou-lhe que voltasse à meia-noite, pois queria que ele o ajudasse numa questão particular, o qual não poderia confiar a outra pessoa. Alex ficou chocado quando soube da morte de Julieta e da maneira como ocorrera, mas ele já tinha ido longe demais para recuar, e a sede de dinheiro criava remorso. Ele desceu com o conde até as criptas sob a capela, onde anteriormente tinham escondido o esquife com o qual roubaram do convento a então ainda viva Julieta. Os restos mortais da freira assassinada foram depositados dentro do esquife, o qual foi colocado numa parte remota da seção mais distante das criptas, atrás de um caixão de pedra enorme que continha cinzas de Reginald, primeiro conde de Valver, criado pelo avô de Guilherme, duque da Normandia. Posteriormente conquistador da Inglaterra, um homem um tanto mais honrado do que o atual possuidor de seu título e propriedades. Depois de esconderem o cadáver de Julieta para garantir sua segurança, o cuidado seguinte deles foi limpar o sangue do pavimento, tarefa que realizaram com muita dificuldade, e ainda assim alguns pingos restaram nos degraus do altar, os quais nenhum trabalho ou habilidade poderiam apagar. E como eram pequenos os pontos de escapar da observação de qualquer um, exceto um inspetor excelente, eles se orgulharam por terem removido todos os vestígios de seu crime, pois mesmo que essas marcas de sangue fossem percebidas, quem poderia dizer como chegaram lá? E tendo o conde recompensado seu assistente com a exorbitante quantia que ele exigiu, eles deixaram a capela com mais compostura de espírito do que se poderia esperar depois de atitudes tão horríveis. Na manhã seguinte, o conde reuniu seus servos no grande salão e relatou que realmente teve uma visão aterradora. O espectro de seu próprio pai, que o repreendeu amargamente por não ter mandado celebrar um número adequado de missas para o repouso de sua alma, tendo ele morrido com plena saúde, cortado repentinamente, sem ter um mínimo de preparação para encontrar a presença amedrontadora de seu Criador. Eu prometi, continuou o conde, cumprir estritamente o que ele ordenou, e devo consultar esta manhã um reverendo prelado para a missão e fazer com que o número necessário de missas seja realizada neste mês. E, até que este período se esgote, deixarei fechada a capela. Espero que a paz seja mais uma vez restaurada ao homem. Os empregados curvaram-se e retiraram-se. Alguns ficaram satisfeitos com o que o seu patrão havia dito e não se preocuparam mais com o assunto. Mas houve outros que consideraram o caso todo muito misterioso e, embora não soubessem o que estava errado, continuaram convencidos de que nem tudo estava correto. Mas os ruídos que recentemente o alarmavam certamente cessaram. Alguns elogiaram a valentia do conde e outros silenciosamente o culparam, supondo que houvesse se passado mais na capela do que ele decidiu revelar aos seus criados. Isso, no entanto, provou ser apenas um pensamento breve,
com outros acontecimentos passageiros prendendo suas atenções, e as circunstâncias foi somente vagamente lembrada, até que os crimes do conde fossem descobertos. 6 meses após o assassinato de Julieta, um venerável padre compareceu à capela do conde de Valvert para unir as mãos daquele fidalgo às de Isabel, filha do Marquês de Loure, uma jovem adorável que amava sinceramente seu pretendido noivo e desconhecia seus defeitos. Ela estava acompanhada no altar por seus pais e 6 jovens damas de primeira qualidade, vestidas de branco e prata, como 2 damas de honra. O conde de Valvert estava trajado de maneiras suntuosas e parecia um verdadeiro Adonis. Estava acompanhado pelo mesmo número de cavalheiros e os principais criados de ambas as famílias, enfeitados com favores nupciais, foram autorizados a ser espectadores de cerimônia. E vários meninos cantores receberam permissão de vir à catedral para desempenhar um hino nupcial. Mas a felicidade esperada no dia foi muito amortecida pelas circunstâncias a seguir. Enquanto de Valvert colocava a aliança no dedo da noiva, 3 grandes gotas de sangue caíram de suas narinas e pingaram no vestido branco da noiva. Ela deu um suspiro profundo com esse mau presságio e tremeu violentamente durante o resto da cerimônia. Assim que a cerimônia foi concluída, o conde foi observado fixando um olhar firme em direção ao altar. Sua cor sumiu. Um suor frio cobriu sua testa e, com um forte gemido, caiu desmaiado nos degraus e foi conduzido a um dos aposentos mais próximos. Isabel, agora condessa de Valvert, sua mãe e todas as damas foram conduzidas a um salão, o qual ostentava muita elegância. Mas as alegrias da bela noiva foram arruinadas e ela reclinou-se num sofá, chorando nos braços da aflita marquesa. Nesse interim, o conde havia se recuperado e assegurou ao ansioso marquês que tudo o que ele testemunhara se devia inteiramente aos transbordamentos de sua alegria pela honra que lhe fora feita pela bela Isabel. E eles voltaram com os cavalheiros para o salão, para grande alívio da noiva, que temia que alguma indisposição fatal arrancasse de Valvert dela. Foi servida uma refeição suntuosa, o vinho circulou vivamente, e os convidados animaram o círculo com humor refinado, canções e conversas elegantes. Mas o conde frequentemente ficava abstraído, e sua conduta deu origem a muitas conjecturas dolorosas nos corações dos pais de Isabel, que agora temiam que ele não se mostrasse um bom marido. Passaram-se 12 meses sem qualquer queixa por parte da condessa, mas ela não estava feliz. De Valvert parecia amá-la loucamente, mas às vezes se afastava dela com horror. Saía correndo do quarto e ela não o veria por horas. Quando ele voltava, estava bastante sereno, mas se recusava a dar qualquer explicação às suas ternas tentativas de saber a causa de sua ansiedade. E ela tinha certeza de que ele tinha algum temeroso segredo palpitando em seu peito. A condessa havia nesse período dado à luz a um menino lindo, mas de Valvert, assim que suas primeiras emoções de alegria amainaram pelo acontecimento, tornou-se mais sombrio do que nunca. Ele tinha convulsões durante o sono e sua saúde piorou rapidamente. A verdadeira causa era ele ser assombrado toda meia-noite pelo espectro da freira assassinada, embora nenhum outro olho humano pudesse vê-lo. Ele em vão recorreu àquela hora a lugares públicos. Ela ainda estava lá. Ele não podia escapar dela, e com gestos ela ameaçava uma pavorosa vingança. A primeira ocorrência de sua horrível aparição foi naquele altar, onde encontrou sua desgraça, exatamente no momento em que Isabel foi declarada noiva do conde. No entanto, esse não era o único mal contra o qual ele tinha que lutar.
Alex tornou-se bastante incômodo e impertinente. Seus pedidos por dinheiro eram insuportáveis. Ele havia abandonado seu posto de jardineiro e, relatando que tinha recebido uma fortuna deixada por um parente, vivia em abundância desenfreada e no deleite de prazeres baixos, adequada a seu caráter vulgar. E tal era o estado de sua consciência que nunca ficava tranquilo, a não ser quando embriagado. O conde detestava vê-lo, sendo o único indivíduo que sabia de seu delito e que desfalcava sua fortuna com uma ganância sem limite. Então decidiu removê-lo da terra, mas sem confiar em nenhuma outra mão a incumbência deste terrível crime, pois isso seria apenas livrar-se de um algoz para criar outro. Com sua pessoa completamente disfarçada, ele investiu nesta horrível ação com uma adaga confiável. Ele sabia onde Alex passaria a noite e se escondeu no ângulo de uma das torres circundantes da catedral, chamada Tour de Berry, ou Torre de Manteiga, tendo o Papa Inocêncio VIII concedido permissão de usar manteiga na quaresma aos normandos que contribuíram para sua construção. E avançando sobre ele, desferiu um golpe em seu peito, mas atingiu o braço e uma luta se seguiu, no qual Alex saiu vencedor e descobriu que o agressor era o conde. Insultos mútuos foram trocados e no calor do ódio esqueceram sua própria segurança e a conversa foi ouvida. Ambos foram presos e conduzidos a masmorras separadas. Alex foi levado primeiro diante dos juízes, recusando-se a confessar o ato horrível cometido por ele e pelo conde, e foi sentenciado ao suplício. Revelando todos os detalhes já nas primeiras torturas, ele os guiou à capela de Devolver, diretamente ao altar manchado de sangue, e descreveu onde a freira tinha sido confinada e o local onde seus restos mortais foram colocados. Tudo foi encontrado conforme ele informou. Os servos do conde foram interrogados e relataram o que se passara entre eles e o seu patrão, a respeito dos ruídos e luzes, particularmente os gritos na capela e a permanência do conde ali na noite seguinte, sendo os dias 28 e 29 de agosto. Isso provando a veracidade da confissão de Alex quanto à hora do assassinato e o sepultamento da freira. Os juízes não ouviram mais sobre o assunto, e o conde de Volver e seu infame cúmplice, Alexis, foram condenados a serem queimados na fogueira, no espaço aberto do terreno em frente ao convento de Santa Clara, para a grande satisfação da Madre Superiora e da família de Le Roche. A condessa de Volver estava inconsolável. Ela não podia suportar que o pai de seu filho, pois como marido ela não o estimava mais, sofresse tal morte, e seus parentes se uniram a ela no temor da ignomínia que isso lançaria em seus nomes. O dia dos santos inocentes se aproximava. Eles eram aliados do arcebispo de Rouen e se gabavam de terem influência suficiente com o primaz para fazê-lo escolher o depravado conde como um indivíduo que teria o benefício de seu privilégio. Isabel temia que o temperamento forte do conde o levassem a preferir a morte às humilhações inerentes ao perdão. Mas nisso ela estava enganada. Ele temia morrer. Seus crimes o fizeram se acovardar de entrar na eternidade, e ele ansiosamente se agarrou a um prolongamento de sua existência miserável. A petição foi concedida com a condição de que Devolver deixasse a Normandia dentro de 36 horas após sua libertação e que a bela condessa ficasse encarregada de transportar, de forma adequada à sua origem, os restos mortais da freira assassinada para as criptas de Santa Clara, para que ela pudesse ser enterrada com os ritos funerários entre as falecidas da mesma irmandade e ter missas adequadas para o repouso de sua alma.
Como não era permitido nenhum monumento dentro dos muros do convento, Isabel deveria erigir um em memória de Julieta e condizente à sua trágica história na Catedral de Notre-Dame, onde seus restos mortais ainda podem ser vistos. Isso foi concordado, e Alex sofreu sozinho, em meio às maldições e injúrias de milhares de espectadores. A despedida entre o conde e sua dama, pois a terna Isabel cedeu ao pedido de conceder-lhe um encontro com ela e seu filho pequeno antes de embarcar de Dieppe para a Inglaterra, onde ele pretendia entrar no mosteiro de Black Kennels, na costa de Suffolk. Foi algo que nenhuma pena é capaz de descrever, e muitos meses se passaram antes que ele se recuperasse totalmente do choque que sofreu. A condessa cumpriu fielmente e com abundante generosidade sua parte do acordo. O cadáver de Julieta foi honrado com a presença da prioresa e de suas freiras, espalhando violetas à medida que passavam, pois nessa ocasião singular elas tiveram licença do arcebispo para deixar os muros sagrados e se juntar ao séquito funeral. A condessa fez com que o castelo fosse totalmente demolido, até seu alicerce e uma elegante mansão erguida em seu terreno, para seu filho e seus descendentes, e enquanto isso foi residir com seus pais. De Vauvert sobreviveu somente 3 anos e expirou penitente, mas atormentado por uma tristeza terrível, declarando que Julieta estava em seu leito, regozijando-se em suas agonias. A condessa viveu 2 anos na viuvez, e então concedeu sua mão ao cavaleiro de Saint-Forlés, um cavaleiro francês afável, consolidado e rico, que a ajudou na orientação de seu filho jovem, ensinando-o desde cedo a controlar seus impulsos e mantê-los dentro dos devidos limites ao decoro e à sociedade. Esta senhora exemplar teve a felicidade de vê-lo, na idade adequada, tomar posse do título e dos bens de seu pai, e retê-los de uma maneira que fosse uma honra para sua família, e uma bênção para seus vassalos e dependentes. É notável que o jovem conde de Vauvert tenha se apaixonado por Lady Ambrosia, sobrinha da freira assassinada. A princípio, ele se desesperou com a situação, mas o envelhecido Marquês Leroche, com grande liberalidade de sentimentos, juntou as mãos dos amantes, dizendo que abominava a depravação do falecido conde, e foi na pessoa de sua filha, um grande sofredor por ele, mas isso não o impedia de fazer justiças às virtudes do filho e respeitar excelentes esposa e mãe. Esperamos que tenham gostado deste sombrio conto gótico. Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se no nosso canal. Desejamos a todos e todas saúde e paz.